Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estávamos nesses dias, durante a semana, meditando o Evangelho de São Mateus, que era o Evangelho que era nos proposto pela liturgia durante a semana. No sábado passado, nós finalizamos o Evangelho de São Mateus e agora entramos no Evangelho de São Lucas. É esse que iremos meditar até um determinado tempo, lá na frente. E nós iniciamos esse Evangelho de São Lucas com o capítulo 4. Lembremos que os primeiros versículos do capítulo 4 vai falar do momento em que Jesus foi batizado, depois Jesus foi tentado pelo demônio. Essas leituras elas vão ser lidas lá na quaresma do próximo ano. E logo depois Jesus, ele vai ali, o São Lucas vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo para Nazaré. Estava lá no deserto da Judéia, agora ele vai para Nazaré, lá na Galileia. E aí ele entra na sinagoga, que é o evangelho que nós
acabamos de ouvir. E ali ele abre o livro do profeta Isaías. E a palavra que cai é Isaías 61, falando justamente dele. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova. Foi isso que Jesus fez. A boa nova aos pobres, aqueles pobres de Deus. Aqui não é pobre materialmente, não. São os pobres porque ainda não conhecem a Deus, estão longe de Deus, então é uma pobreza nós não temos Deus no coração, porque a maior riqueza para nós é Deus. E aí ele continua. E me enviou aos pobres, para proclamar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aqueles que estavam sob o jugo de Satanás. Presos no pecado, amarrados no pecado, e Satanás ali fazendo, estragando aquela alma, acabando com aquela alma. Então Jesus veio para isso. E aqui diz, e aos cegos a recuperação da vista, que não vamos pensar que é simplesmente o cego físico, também, porque Jesus curou alguns cegos, e nós vamos ver, na medida que nós formos meditando aqui o Evangelho de São Lucas, durante a semana, nós vamos ver que Jesus cura um cego fisicamente, mas aqui, na verdade, meus irmãos, é uma linguagem espiritual. Os cegos que não conseguem enxergar Deus, que não conseguem ver as coisas de Deus, estão aí andando nessa escuridão, e Jesus veio tirar toda a cegueira existente dentro de nós, para libertar os oprimidos, aqueles que estão oprimidos pelo demônio. Quantas pessoas que nós sacerdotes encontramos, a pessoa está para baixo, carregando fardos. Você lembra que lá em Mateus, no capítulo 11, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis oprimidos, sobre o fardo e eu vos aliviarei? É isso aqui. Ele veio libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Esse ano da graça é chamado também o jubileu. No próximo ano, nós iremos entrar aí no ano santo, esse ano de graça. Lá no Antigo Testamento, Deus concedeu esse ano de graça para os judeus. Então, aqueles que estavam com dívidas, as dívidas eram sanadas. Aqueles que não tinham casa, os ricos que pudessem daria a casa para essas pessoas. É chamado o ano de remissão, é o ano de graça. Então, meus irmãos, na verdade, esse ano de graça, esse ano de nosso Senhor Jesus Cristo, ele aconteceu com a encarnação, e aí vem a morte, a ressurreição de Jesus e a sua ida ao céu e o seu retorno para buscar aqueles que são fiéis a Deus. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça. Por que é um tempo de graça? Porque é o tempo de nós revermos a nossa vida, é o tempo de mudança, é o tempo da misericórdia de Deus. Deus está dando todo esse tempo para que nós realmente nos tornemos cristãos de verdade. Deus está concedendo àqueles que não conheceram a Deus a oportunidade de ouvir o Evangelho e se voltar para a Igreja Católica e serem batizados, receber os sacramentos, porque os sacramentos são os meios de santificação para nós. É um tempo jubilar, é um tempo de muita graça para todos nós.
É esse tempo que Jesus mandou os discípulos irem por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ide fazer discípulos batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o ano da graça, meus irmãos. Porque o pecado de Adão e Eva nos deu como recompensa de sermos expulsos do paraíso. E agora Jesus vem devolver o paraíso para nós, ele vem devolver o céu para nós. Jesus é o novo Adão. O antigo Adão nos levou à condenação. O segundo Adão, que é Jesus, ele nos trouxe a salvação. A primeira Eva nos levou à condenação. A segunda Eva, que é Nossa Senhora, ela nos traz Jesus que nos salva. A primeira Eva desobedeceu. A segunda Eva, ela obedeceu, ela foi obediente. É o tempo de graça, é o tempo de remissão, é o tempo de salvação. Para todos nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando. É o tempo de nós fazermos o que o Salmo hoje, o Salmo 18 está dizendo: quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei, e permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Essa lei de Deus, essa palavra de Deus que é proclamada, que é anunciada e que nos leva realmente a essa redenção, a essa salvação. É o tempo da graça, meus irmãos. Só que depois que Jesus fala tudo isso, a comunidade de Nazaré o rejeitou. Não quiseram saber. Não acreditaram que Jesus seria esse Messias que o livro de Isaías 61 estava falando. E aí Jesus, com muita classe, ele fala que no tempo de Elias havia muitas viúvas e Deus enviou Elias para aquela viúva de Serapta, que no tempo de Naamã também havia muitos leprosos. O melhor, né? No tempo de Eliseu havia muitos leprosos e Deus enviou Eliseu justamente para Naamã. Naamã foi o único que foi curado da sua lepra. Aí eles ficaram mais furiosos ainda. Eles não queriam acreditar em Jesus, estavam querendo forçar Jesus a fazer milagre para talvez eles acreditarem. Então Jesus não fez. E aí, a fúria deles foi tão grande que eles quiseram matar Jesus, meus irmãos. Querendo jogar Jesus no precipício. E ali diz que Jesus passou por eles. Porque é assim. Quem não quer, não quer. Quem não quer ouvir, não vai ouvir. Quem não quer aproveitar esse tempo de graça que Deus está nos dando, não vai ter, não vai receber a graça da salvação, porque é assim que Deus nos trata. Deus sempre vai nos tratar na liberdade. Eis que estou à porta e bato. Se quiseres, se abrides o coração, eu entrarei, mas se não quiser abrir, eu não vou entrar, não. É assim que Deus nos trata. O tempo de graça é agora. E Jesus na liberdade com classe. Mas acredito que com um coração muito triste, porque os nazarenos não quiseram abrir o coração para ele, não quiseram acreditar nele. E Jesus com classe ele vai embora. E daí nós vamos ver depois que ele vai para Cafarnaum. Já em Cafarnaum, lá o povo já abre o coração para ele. Mas em Nazaré não quiseram.
Então Deus está dando todos os dias a oportunidade para que nós nos salvemos. Mas nós somos livres. Somos livres. Jesus quer libertar aquele que está sob o jugo de Satanás, e ele não quer. Ele quer continuar naquela vida. Em vez de seguir, adorar, bendizer, glorificar a Deus, está indo agora atrás de Satanás. Como eu sempre falo aqui na nossa região, indo para São Paulo, tem um templo dedicado a Satanás. Então, se tem um templo dedicado a Satanás, significa que deve ter pessoas indo lá. E ali diz que do lado tem uma igreja dedicada a São Miguel Arcanjo. Imagina, a igreja de São Miguel Arcanjo de um lado e a de Satanás do outro. E ali cada pessoa é livre. Ou vai para a igreja católica, que é ali dedicada a São Miguel Arcanjo, ou vai para a igreja, vai para o templo, né? Porque ali não, a igreja é um templo dedicado a Satanás. Então as pessoas escolhem. Como o próprio Deus fala, eis que hoje vos dou a bênção e a maldição. Se você quiser a maldição, você vai ter como recompensa justamente a perda da sua alma. Mas se você quer a bênção, você vai ter como recompensa a salvação. Não quiseram aceitar Jesus Cristo. É uma pena. Quando nós encontramos tantas pessoas com o nariz empinado, orgulhosos, egoístas, tendo toda a oportunidade desse tempo de graça que Deus está dando para que a pessoa possa se salvar e ela não quer se salvar. É a mãe que chama o filho, vamos para a igreja, o filho não quer ir. Ou o contrário, é o filho que chama a mãe ou chama o pai, e o pai não quer ir. No lamaçal, estão no lamaçal e estão gostando de estar no lamaçal, embora eles não vejam o lamaçal, mas eles estão no lamaçal e não querem sair. E às vezes ainda ficam com raiva daqueles que estão procurando ser fiéis, que estão com o coração aberto, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, que compreenderam que fora dele não tem como nós nos salvarmos, que compreenderam que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele, e ficam com raiva porque esses daí compreenderam e usam aquelas palavras assim, fanáticos, para inibir. Cuidado quando as pessoas se chamarem de fanático. Diga, sou fanático com muito prazer e muita alegria. Porque essa palavra diz assim, fanático é para te inibir, para criar confusão na sua cabeça, para você realmente acabar achando que você é fanático dentro da concepção dele. Aí você passa a não rezar mais, passa a não ir na missa, aí fica ali naquela do mais ou menos. Aí quando você está no mais ou menos, diz, agora é dos nossos, tá vendo? Tudo para inibir, para não permitir que você continue sendo fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Os nazarenos fecharam o coração para Jesus, perderam a oportunidade. E você? Tem fechado o seu coração? E você, que já estava na caminhada, você está entrando nesse processo de desânimo e já não está indo mais, já está deixando de lado? Como nós vimos esses dias no Evangelho de São João, na Santa Missa, no domingo, que quando Jesus falou que ele é o pão do céu, que ele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. E ali diz que os discípulos já não andavam mais com ele. Olha, já não andavam mais com ele.
porque eles passaram a não acreditar mais, ainda mais que estavam achando que Jesus era um louco. E você que andava com Jesus, o demônio tem amarrado os seus pés, que seus pés sejam desamarrados agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para você voltar a caminhar com nosso Senhor, que Nossa Senhora pise na cabeça dessa serpente que está enrolando seus pés para você não caminhar com Jesus. E eles não quiseram saber de Jesus, queriam precipitá-lo no precipício, ou seja, queriam matá-lo. Mas Jesus passa pelo meio deles, respeitando-os, porque Deus não vai forçar ninguém nesse processo de salvação. Ou quer ou não quer, ou se salva ou se perde. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.